Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Oi, gente, vamos para mais uma aula de redação. Bem, hoje nós vamos falar sobre tópico frasal. Vocês já ouviram falar nisso? Em alguma aula de redação? O que é o tópico frasal? Bem, eu tenho aqui a definição do que é tópico frasal, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês o que significa. O tópico frasal, gente, é toda a ideia central de um parágrafo. Isso mesmo. Todo parágrafo que a gente compõe dentro de uma dissertação, dentro de um texto argumentativo, ele vai ter ali uma ideia central, tá? E é em torno dessa ideia central que a gente vai desenvolver, que a gente vai criar argumentos para defender o nosso ponto de vista. Quando a gente aprendeu sobre dissertação, a gente viu que o texto dissertativo nada mais é que um texto onde a gente defende o nosso ponto de vista a partir de um tema. Então, o tópico frasal vai ser a ideia central de um parágrafo. Afinal de contas, todo parágrafo vai ter uma ideia central e a partir dessa ideia a gente vai usar ali argumentos, fatos, né, para poder se posicionar diante daquele tema. Tá bom, professor, até aí eu entendi que o tópico frasal é a ideia central de um parágrafo. Mas a senhora pode explicar, né, mais profundamente o que significa esse tópico frasal? Claro, gente, eu vou explicar, calma. Olha só, todo parágrafo que a gente constrói dentro da nossa redação, ele precisa ter um tópico frasal, tá? Esse tópico frasal vai ser uma frase que não precisa ser muito grande, a gente não precisa fazer uma frase com um período muito extenso. A gente vai fazer uma frase onde a gente vai resumir, né, sobre o que a gente vai falar dentro daquele parágrafo, tá? Olha só, eu coloquei aqui coesão e coerência. Muitos corretores, né, quando pegam dissertação, eles descontam ponto dessa parte aqui, coesão e coerência. Por quê? Porque as pessoas, elas entram em mais de um assunto dentro de um mesmo parágrafo e isso faz com que o texto fique confuso, a gente não sabe do que a pessoa que fez o texto está falando. Ela criou ali uma ideia, depois ela criou outra e terminou que ela não desenvolveu aquela ideia. Então é interessante que cada parágrafo tem apenas um tópico frasal, ou seja, uma ideia central. E a partir dessa ideia é que você vai desenvolver o seu parágrafo, né? Como eu já falei anteriormente, criando ali alguns argumentos para defender a sua tese, tá bom? Bem, o nosso tópico frasal ele pode ser composto de várias formas, tá? E eu vou explicar isso detalhadamente para vocês. Calma. Eu coloquei aqui duas formas da gente criar o nosso tópico frasal. Uma forma é por declaração inicial e a outra é por definição do tema principal, tá? Eu vou explicar isso já já para vocês o que é que significa. Mas vamos lá. Declaração inicial. O que vem a ser isso? Bem, você vai declarar, afirmar algo, né, sobre aquele tema ali que foi solicitado e depois você vai desenvolver essa afirmação que você fez, né, na primeira frase do seu parágrafo, tá bom? Por definição, você vai definir, gente. Lembra que eu falei sobre contextualizar o tema? Exatamente, você vai contextualizar definindo esse tema, tá bom? Então vamos lá. Para que isso fique mais claro, a gente vai ver como é que funciona isso na prática. Bem, ao longo das nossas aulas de redação, eu estou trabalhando com vocês o tema violência policial, porque afinal de contas a gente sabe que esse tema ele está muito na mídia, né? A gente está falando, discutindo sobre ele demais, né? Por conta da violência que ocorreu nos Estados Unidos, né? Com George Floyd e que a gente também já está habituado com esse tipo de violência no Brasil, porque aqui é muito frequente que a polícia, né, se volte contra a população, abusando da sua autoridade e praticando violência policial. Por isso, a mídia tem batido demais nessa tecla
né? E é importante que a gente esteja atualizado com esse tema, porque é um tema que pode vir a cair na nossa redação e futuramente vocês podem se deparar com ele, porque eu acho bem difícil que ele deixe de ser um tema atual, tá bom? Olha só, eu coloquei 2 exemplos aqui de tópicos frasais, um por declaração e outro por definição. Bem, a gente está vendo esse tema sobre violência policial. Olha só, olha esse primeiro parágrafo aqui, a minha frase. Eu fiz uma declaração. O abuso de autoridade, que é empregado por muitos policiais, desqualifica e descredibiliza toda a instituição policial. Gente, eu estou fazendo o quê? Uma declaração sobre o meu tema. Então, a partir dessa declaração, eu vou desenvolver o meu parágrafo, vou acrescentar aqui alguns argumentos para defender essa declaração aqui que eu fiz a respeito do tema. Então, eu posso colocar estatísticas, eu posso colocar alguns exemplos que têm acontecido, como é o caso de George Floyd. A gente tem diversos casos de violência policial no Brasil, né? Que estão na mídia, né, gente? Porque a gente sabe que a gente tem muitos casos também que não chegam nem até a mídia. Então, a gente pode usar, né, exemplos, a gente pode usar estatísticas, a gente pode usar números, a gente pode fazer citação. Então, a partir da declaração, a gente vai desenvolver e vai construir nosso parágrafo. Gente, se eu fiz uma declaração sobre, né, algo, eu preciso focar nessa declaração e desenvolver o meu parágrafo a partir dela. Vai ser complicado você fazer outra declaração ou, por exemplo, né, citar um outro assunto, por exemplo, você citar aqui o racismo. Tá, você pode até citar superficialmente, mas se você ficar se aprofundando nisso, vai fugir um pouco, seu parágrafo vai fugir, né, um pouco do que você está falando. Então, você precisa focar. O tópico frasal é a ideia central e você precisa focar nessa ideia, tá bom? Para que o seu parágrafo ele tenha coesão e coerência. Olha só, outro exemplo aqui de tópico frasal por definição. Eu peguei o meu tema, que é violência policial, e criei uma definição para ele. Então, coloquei aqui: violência policial é toda atitude truculenta praticada por policiais sem averiguação dos delitos. Então, eu fiz uma definição do que do que vem a ser a violência policial. A partir dessa definição, eu vou desenvolver a minha tese, eu vou desenvolver essa ideia aqui, e vou construir o meu parágrafo, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Eu vou deixar aqui outra sugestão, né, para fazer a prática dos tópicos frasais, né, que é a sugestão de vocês criarem mapas mentais. Você certamente, algum professor já trabalhou mapas mentais com vocês. E eu acho muito importante na hora da gente construir a redação. Porque o corretor da redação, gente, ele vai observar o seu planejamento, o seu plano de redação. Ele vai ali observar se houve um planejamento. Então, é importante que a gente faça esse planejamento, nem que seja através de mapas mentais, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula de redação.